Jesus anunciou que era realmente o Messias, o enviado de Deus à terra, mas para oferecer às criaturas, para poder levantar-lhes o ânimo, para poder-lhes afagar com ternura, de causar esse benefício, né, que todos nós sentimos quando sentimos a presença de Jesus. Eles se retiveram, se recuaram, alguns, e os outros acorreram, como se que Jesus pudesse ainda, pela ideia deles, torná-los herdeiros da terra, a fim de que eles pudessem usufruir, desfrutar de um poder arbitrário, né? E a fim de que pudessem subjugar aquelas criaturas e transformá-las como escravos, utilizando o tacão cruel da escravidão. Mas Jesus, no primeiro momento do seu messiado, ele anuncia uma era nova, ele estabelece essa era nova. Então ele traz aquela carta magna, o sermão da montanha, para poder levar às criaturas o conforto, que era um verdadeiro hino de doçura, uma promessa de vida, um verdadeiro elixir para acalentar as criaturas que estavam debilitadas, sofridas, até pelos erros cometidos, pelos reproches, em que erros esse que eram as matrizes, as verdadeiras matrizes, como nos fala a doutrina espírita, das suas verdadeiras enfermidades, porque eram consequência das suas ações até então. Então, nesse primeiro momento de Jesus, em que ele anuncia, que ele traz essa informação, esse hino de doçura, que é o sermão da montanha, as criaturas, homens, mulheres, crianças, anciãos, acorreram sôfregos na intenção de poder absorver esse elixir de ternura, para poder afagar os seus espíritos sofridos. Mas, no primeiro momento em que Jesus passa realmente a informação desse hino de doçura, desse sermão, que as criaturas começam a absorver, elas começam a perceber que naquele primeiro instante elas se assemelham a uma terapia que vai acalentando, tratando as debilidades, as enfermidades, as dificuldades que cada criatura tem dentro de si. Mas no segundo momento, ela passa a aparecer para a criatura como se fosse uma verdadeira cirurgia que lhes amputava todos os defeitos da alma. Então, aquele hino de doçura passa a ter um peso, um sentido maior nas suas vidas. Era um compromisso, né? E as criaturas, nesse primeiro instante, começam a perceber isso, e ao mesmo tempo percebia aquela coisa de ternura que muitas vezes era colocada na ferida aberta do sofrimento, mas em dados momentos, e na grande maioria deles, esse hino se levantava como uma verdadeira chibata para mostrar às criaturas os seus erros tenebrosos de suas caminhadas, para que pudessem repensar nas suas atitudes diante dos seus semelhantes, para que pudessem analisar, refletir intimamente sobre tudo aquilo que eles viviam, que traziam como carga de sofrimento, como carga de angústia, mas também como carga de impiedade. Então, Jesus vem trazendo essa informação às criaturas
de forma que elas pudessem fazer a sua renovação. Em alguns momentos, esse hino de doçura se assemelhava a um vendaval, porque varria as criaturas ao seu redor, fazendo com que elas fizessem uma viagem interior, mas era preciso que ela tivesse coragem, determinação para fazer isso. E Jesus exigia isso das criaturas, que elas fizessem essa viagem, que elas imergissem intimamente para poder analisar, refletir, buscar aquilo dentro de si, o que fosse melhor, esquecendo as paisagens exteriores. Então, era a conquista do reino interior, fazer ressaltar os valores íntimos da criatura, esquecendo as paisagens exteriores, as coisas materiais. Até porque essa mensagem de Jesus, ela não compactuava com os vícios, com as paixões, com as trivialidades terrestres. E quando Jesus lança essa pedra fundamental, muitas criaturas absorveram isso, passaram a fazer essa investigação interior, mas aquelas criaturas que se consideravam os poderosos da terra começaram a se perturbar com isso. Jesus passou a incomodá-los com isso, porque era uma mensagem revolucionária. E eles, esses poderosos, aceitaram essa revolução. Somente que a mensagem de Jesus exigia que essa revolução fosse íntima, intrínseca, interior. E eles estavam acostumados às guerras exteriores. Então, a calúnia, a sordidez, a traição, a ignomínia deram-se as mãos para silenciarem a voz. E foi no artifício desta natureza que Judas o traiu, que Pedro o negou, e ele foi plantado numa cruz. Embora tivesse sido colocado numa cruz de vergonha, ele estava lá, de braços abertos, numa atitude de complacência, numa atitude de fraternidade, de amor. Cordeiro de Deus sem culpa, que reconhecia a necessidade de entregar-se àquela vontade, a fim de apacentar aquele rebanho em rebeldia. Foi assim. Essa foi a primeira fase de Jesus na terra. Mas aí vem uma segunda fase muito importante, que é a fase em que ele se levanta daquele burgo humilde da Palestina e a sua voz faz ecoar pela acústica dos milênios provindouros. Tão suprema, tão nobre, tão grandiosa, que através dos milênios repercute na alma das criaturas a todo instante. Então a sua mensagem divina, em que ele fala ainda do seu verbo de amor, mas de compromisso, de necessidade de conquista interior, para que pudéssemos abandonar ou menosprezar, menoscabar as necessidades materiais, ainda repercute dentro do seu evangelho. Aquele que vier até mim e não renunciar às coisas materiais para me seguir, não será digno de mim. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E ao moço rico, lembra-se o que ele falou? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Era a mensagem libertadora da qual Jesus determinava que era preciso que nós renunciássemos aos valores materiais, a fim de que as nossas conquistas se demonstrassem, viessem à tona, viessem do interior para o exterior, para que pudéssemos fazer presentes na vida.
com os seus valores, com a sua mensagem. Então, nós muitas vezes analisamos como muitas criaturas na Terra analisaram: que homem foi esse que passou por nós? Que homem extraordinário que passou. Ernesto Renan, um filósofo, historiador, fazendo uma análise desse homem e da sua mensagem, do seu verbo inflamado, ele analisa de que a sua mensagem foi tão importante que ela mexeu na estrutura da história da humanidade. E ele fala que o seu verbo inflamado e as palhas do berço humilde aonde nasceu foi suficiente para dividir a história em dois grandes fastos, antes e depois dele. Então eles se interrogam: qual era a força intrínseca de Jesus? O que determinava no seu interior que, quando ele falava, as criaturas que absorviam, que permitiam que aquela mensagem caísse na acústica da alma, de modo que ela introjetasse e repercutisse na acústica do coração, fazendo as transformações e levando até as últimas culminâncias dessa transformação para que o homem se renovasse? Então isso incomodou muito as criaturas. Elas se perguntavam: por quê? Como pode este homem, com essa determinação, a sua força não estava no verbo, porque ele falava o que todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. A sua força estava na forma com que ele falava os ditos divinos, que caía na acústica da alma, fazendo essa renovação nas criaturas. Todos aqueles naquela época e no decorrer dessa caminhada que se permitiram contagiar por essa mensagem libertadora, se transformaram, se renovaram e se levantaram para assumir novos compromissos. Então, é uma mensagem libertadora, da qual Jesus lançou na terra a fim de que pudesse nos absorver. Que homem é esse Jesus? Que pode fazer a transformação das criaturas, renovando intimamente, indo buscando criaturas que até então não tinham o menor sentido, o menor valor, a menor intenção dessa transformação. Então ele vai buscar, e os historiadores se interrogam: como é que um homem de um valor, de um caráter, de um valor intelectual tão grande como Agostinho de Hipona, abandonou a sua doutrina ancestral para seguir pegada a pegada essa mensagem libertadora? Maniqueísta, aquela religião em que analisava e que acreditava em dois poderes antagônicos, o bem e o mal. Agostinho de Hipona, ele, em certo momento, ele abandonou aquela doutrina ancestral porque foi movido, foi impulsionado pelas paixões, e aquilo o fez dispersar do seu caminho daquela doutrina que ele defendia. Mas quando ele toma conhecimento da mensagem divina de Jesus, ele absorve, e aquilo faz com que ele mudasse gradativamente, renovando-se intimamente e transformando-se no primeiro grande teórico e renovador do cristianismo. E muito tempo depois, como Santo Agostinho, vem nas páginas da obra kardeciana trazer as suas mensagens de todos os ensinamentos sorvidos do Cristo. Que homem é esse Jesus que vai buscar um jovem pelas ruas de Assis no século XII, no auge da sua vida alegre, da sua vida rica, abastada, sem o compromisso com as criaturas, com toda a juventude para curtir, para
perambular pelo mundo, mas vai buscar e o transforma naquele que seria o restaurador da sua doutrina. A criatura que faria as correções e as renovações necessárias para que pudesse resgatar aquele cristianismo deturpado pelas paixões humanas. Que homem é esse Jesus? Que vai buscar no século XIX um nobre filósofo, músico, maestro, que aos 30 anos tem uma vida estável na Alemanha, Albert Schweitzer, o homem que tinha tudo, família constituída, os seus afazeres, lecionava numa das universidades da Europa mais renomadas, dentre as mais renomadas, com tudo para permanecer naquela vida estável. E Jesus toma-o para si, transforma-o em médico, ou seja, faz com que ele ingresse na faculdade de medicina. 6 anos depois, toma-o e lança-o no centro da África para socorrer aquelas criaturas que estavam enfermas com a lepra, com a tuberculose, com 2 doenças que dizimaram milhões de criaturas no início do século XX. E pudemos ouvir da boca dele de que ele estava ali cumprindo os desígnios do Cristo num holocausto de amor, a fim de que o homem pudesse resgatar 400 anos de escravidão negra, que só seria possível ser resgatada por alguém de epiderme branca. E a sua cruz de fraternidade médica ele lança naquela província de Lambaréné, no Gabão, a fim de que pudesse o mundo conhecer o seu valor generoso, atuando em favor do Cristo. Que homem é esse Jesus? Que transforma as criaturas, que renova intimamente todos nós. E foi assim, numa cidadezinha da Áustria, também, um jovem sacerdote, lá, que na noite de Natal, no dia de Natal, também foi evocado por Jesus. E ele sempre, lá naquela aldeia, Obernidor, ele recebia os seus aldeãos, a fim de que eles pudessem compartilhar e evocar a presença de Natal naquela noite em que lembra Jesus. Então ele, era mais ou menos 17, 18 horas, do dia de Natal de 1818, ele vai à capela e vai ver como é que está o órgão, porque os aldeãos eles vinham e sabiam que a comemoração de Natal, aquela evocação de Jesus, a lembrança do Mestre, sensibilizava com a música e tornava tudo mais fácil. Só que ali chegando, ele foi ver como é que estava o equipamento. Sentou, tentou tocar, mas quando ele pisou nos pedais, só sentiu o vento nos foles. O órgão estava quebrado. E já eram quase 18 horas. E ele sofria com aquilo. O que eu vou oferecer aos meus pobres seguidores, meus fiéis, quando chegarem aqui? Eles querem sentir a presença de Jesus. E ele, pensando ali, sem saber o que fazer, recolhe-se à sua cela para pensar em alguma coisa ou numa saída. Naquele instante que ele chega ao seu quarto, ele é reportado a uma época anterior de Jesus, né? E ali ele começa a lembrar de uma certa noite
numa noite fria, em que Jesus nasceu. E ele fica se imaginando ali, né, como teria sido Maria naquela noite fria de um mês de abril, onde num céu salpicado de estrelas, um casal cansado abriga-se numa manjedoura, e a mulher com dores dá à luz àquele que seria a luz do mundo. Os romanos, a fim de que pudessem colocar a presença de Jesus e apagar a herança pagã que existia, achou por bem recuar a data para 25 de dezembro. Então, a história assevera que foi entre 4 e 8 de abril. Mas Roma caracteriza como amanhecer do dia 25 de dezembro. Será importante a data que ele nasceu? Será que importa quando ele nasceu? O importante é que ele nasceu. E que ele traz a todos nós essa lembrança, como trouxe ali aquele sacerdote, preocupado com a sua aldeia, preocupado com as criaturas que viriam exatamente registrar a lembrança daquele nascimento de 19 séculos anteriores. Então o jovem sacerdote Joseph Mohr começa a pensar naquela mãe, naquele dia frio, intenso, em que ela aconchega nos seus braços aquela luz do mundo. Então, de repente, como uma inspiração, ele toma de um papel e uma caneta, e como se uma mão pousasse sobre a sua mão, ele começa a escrever algumas palavras. Stille Heilige Nacht, noite feliz, noite sagrada. Stille Nacht. E continua escrevendo. A sua mão deslizava, como se alguém tivesse conduzindo a sua mão para aquela mensagem. 6 estrofes foram escritas. Terminado aquele transe, ele toma do papel e fala: e o que eu vou fazer agora? E de repente, como se uma luz florescesse na sua ideia, ele lembrou-se do seu amigo de uma aldeia do lado, que poderia ajudá-lo. Então ele toma daquele papel escrito, corre até a aldeia e vai ter o seu amigo, esse sim, músico, Joseph Mohr. Era apenas alguém que gostava de tocar, nunca fora compositor, nunca compora nada. Então ele leva aquilo que escrevera para esse seu amigo, Franz Xaver Gruber, joga em suas mãos e fala: olha, o órgão está quebrado, meus fiéis estão indo à igreja, eu preciso disso. Se inspire em Jesus, faça alguma coisa. Eu vou à frente para preparar a igreja. Franz Gruber sentou-se ao órgão, começou a tocar, e com 3 notas básicas ele foi compondo a melodia de maneira que ela pudesse ser tocada no violão e acompanhada com o coro. Às 10 horas ele estava na igreja. Os fiéis estavam chegando para a missa do galo. E ao se aproximar da igreja, perceberam que não havia barulho nenhum, não havia movimento nenhum. Ele falou: o que será? Eles falavam: o que será que aconteceu? E entraram, se acomodaram na igreja, e ali, Joseph Mohr, esperando, já tivera o contato com Gruber, com aquela canção,
fizeram um ensaio rápido, e ali naquele instante, diante daquelas criaturas, ao sinal de mó, Gruber começou a tocar e cantar Stille Nacht, Heilige Nacht, noite feliz, noite sagrada. E aí, foi uma emoção, uma comoção. Mó chorava, Gruber se abraçou a ele, e os aldeões ficaram felizes. No ano seguinte estava tudo bem, o órgão estava bem, mas Gruber não estava, o órgão não estava, e a música ficou esquecida. 7 anos se passaram, o órgão teve o mesmo problema. Chamaram um músico que veio consertar o órgão. Aí a pessoa que era música abriu o órgão, viu a partitura, pediu licença para copiá-la, percebeu aquela melodia intensa, e quando ele tocava ali no órgão naquele instante, percebia que a capela se enchia de luz, e aquilo comoveu, e ele pegou aquela partitura, copiou e levou. E assim ela ganhou a Prússia, a América e todos os lugares. Tocava na América Silent Night, Holy Night, e o mundo passou a conhecer aquela melodia. E ela passou a ser a música de Natal, a música que evocava Jesus. 1914, Primeira Guerra Mundial. Os alemães invadem a Bélgica, estão em Flandres, na fronteira da Bélgica com a França. Ali, alemães fazem trincheira com os britânicos. É noite de Natal. E aquela parte de Natal, aquele momento de Natal, ali, naquele momento de guerra, faziam com que as pessoas ficassem condoídas pelo aquele sofrimento, pelo aquele cheiro de podridão no ar, de corpos. Então, eles passaram a pensar ali e tal. De repente, o capitão sai em direção à trincheira e, como num impulso, começa a cantar Stille Nacht, Heilige Nacht, e continua cantando a canção. De repente, do lado de lá da trincheira, os britânicos Silent Night, Holy Night, e começam a cantar. De repente, estavam conversando, e de repente a trégua se fez. A história registrou, foi a mais bela trégua dentro da mais cruel das guerras. Aquela trégua de Natal durou cerca de 3 meses. As criaturas ainda estavam embevecidas com aquele estigma do Natal, aquela evocação de Jesus, que passaram ali naqueles instantes, passaram o ano novo e contemporizando, e depois, e mais depois, um dia os britânicos ouviram tiros, rajadas, e aí eles ficaram assustados e falaram: será que eles resolveram acabar com a trégua? Aí, quando perceberam, eles estavam atirando para o alto para poder enganar os seus generais, e eles fizeram a mesma coisa. Até que um dia os generais perceberam que eles nem adiantavam-se nas trincheiras e nem baixas tinham mais no exército. Substituiu o comando e a guerra foi retomada. 30 anos depois, Segunda Guerra Mundial, o exército alemão faz como escravos, toma sob o jugo a Tchecoslováquia. As forças nazistas
adentram no orfanato e as crianças assustadas recuaram, temerosas, quando de repente o coronel recorda-se que é noite de Natal e aquelas crianças amedrontadas, assustadas. E de repente, como um ímpeto generoso o alcança, ele com brandura pergunta: alguém aqui sabe cantar Stille Nacht, Heilige Nacht? E aí um silêncio fez. Duas crianças, uma de 8, outra de 7, se aproximaram e começaram a cantar Stille Nacht, Heilige Nacht. De repente, elas pararam, recuaram, perceberam que elas se rebelaram, porque na Tchecoslováquia só falava o idioma alemão quem era judeu. E elas haviam se rebelado. O coronel, percebendo isso, ajoelhou-se e pediu: em nome de Jesus, continuem cantando Stille Nacht, Heilige Nacht, Noite Feliz. Estava consagrada aquela música, que é cantada em mais de 500 idiomas e dialetos pelo mundo todo. A linguagem universal da presença de Jesus na Terra. E toda vez que ouvimos aquela canção, ela nos traz a lembrança de Jesus, trazendo os seus ensinamentos a nós, trazendo a lembrança da necessidade que temos da renovação, da viagem interior. Então, todos nós nos sentimos atingidos, alcançados, quando na presença de Jesus, tocando os nossos corações, sentimos que Jesus ainda nos guarda e nos guia. Então, cada vez que somos lembrados da presença de Jesus na Terra, nós agradecemos a presença dele em nós, nos citando baixinho: noite feliz, noite de paz. Jesus, continua guiando as nossas vidas, que tu nasças e renasças a cada dia, que a cada dia possa ser para nós um Natal, com a presença de Jesus, instigando o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa generosidade. Noite feliz, noite de paz. Feliz Natal. Jesus nasceu. Muita paz.